Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Palavras do nosso Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Quero saudá-los com esta bela palavra, saudar em especial os da comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto, e todos aqueles que nos assistem neste culto online. Nesse culto nós vamos refletir sobre o milagre que nosso Senhor Jesus realizou da multiplicação dos pães e peixes. O pastor João depois vai nos trazer esta palavra e com ele nós poderemos, com esta palavra, poderemos aprender que Jesus sempre nos dá tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Após a prédica, nós teremos um hino onde vamos passar algumas fotos da nossa comunidade, fotos que foram nos enviadas durante esta semana. Nós realizamos este culto e celebramos este momento. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a ter uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, te agradecemos, porque podemos novamente nos reunir em volta da Tua palavra, estarmos juntos com os nossos familiares, estarmos juntos também contigo. Que o Senhor nos abençoe neste momento de reflexão, nos dê também muito amor, muita paz, perdão. Pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe a cada dia. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu te convido a ouvir um hino e após esse hino a escutar a primeira leitura bíblica. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 5. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouve
e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando vós firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu ocorrerá para ti por amor a Deus. Palavras do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos neste momento de ouvir e de meditar na sua palavra. Amém. O texto da leitura do Antigo Testamento que nós ouvimos, lá do profeta Isaías, esse texto contém um convite de Deus ao seu povo. É um convite para um banquete, ali onde Deus proporciona, onde Deus providencia ao seu povo o alimento que eles necessitam para o corpo e também para as suas almas. Assim também, no texto do Novo Testamento, o texto do Evangelho que nós agora queremos compartilhar, ali também nós lemos, nós encontramos um banquete que Jesus Cristo fez com as pessoas, com uma multidão. É o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Convido você a acompanhar comigo esta leitura. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-os por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. 5 pães e 2 peixinhos. Isso era tudo o que eles tinham, o que aquela multidão tinha para se alimentar. Uma quantidade de alimento que seria suficiente para uma pessoa passar bem à tarde, mas não para uma multidão daquele tamanho. Estava próxima a festa da Páscoa, mas Jesus preferiu não ir até a Jerusalém, como era o costume todos os anos. Ele havia recebido a notícia de que o seu antecessor, o profeta João Batista, tinha sido morto por Herodes. Jerusalém se tornava um lugar perigoso para Jesus Cristo e ainda não era chegada a sua hora. Essa história aconteceu mais ou menos 1 ano antes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus decide então ir para um lugar deserto, para orar e para meditar. Esse lugar ficava à beira do mar da Galileia, que na verdade era um grande lago. Essa notícia se espalha. As pessoas das aldeias, dos povoados ao redor desse mar da Galileia ficam sabendo que Jesus se dirigia para esse lugar deserto e elas vão atrás. Elas vão por terra enquanto Jesus Cristo se aproxima pelo mar no seu barco. Quando Jesus Cristo então desembarca, a multidão já está o esperando. Uma multidão tão grande que, diz o evangelista, haviam 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, como era o costume na época. Jesus poderia ter ficado muito irritado, afinal de contas, ele se dirigiu a esse local porque ele queria se dirigir a um local deserto para orar
para meditar, para descansar. E ali, então, ele encontra uma multidão esperando por ele. Ele poderia realmente ter ficado chateado, irritado com essa situação. Mas o texto bíblico vai nos dizer que, quando viu aquela multidão, Jesus Cristo se compadeceu dela. Ele se compadeceu da multidão. Deve ter sido uma tarde inesquecível para todas as pessoas que estavam ali. Sentadas aos pés do Mestre, ele realizou curas, realizou milagres, ele proferiu os seus ensinamentos. Ouvir da própria boca de Jesus Cristo a pregação da vinda do reino de Deus, do Evangelho, com certeza foi uma tarde memorável, tão assim memorável que essa história ela está relatada em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi com certeza uma tarde inesquecível. Mas à medida que a noite vai se aproximando, os discípulos de Jesus Cristo começam a ficar preocupados. Sim, aquela multidão que estava ali, a grande maioria das pessoas, quando ficou sabendo que Jesus Cristo ia para lá, eles foram apressados. Não se prepararam, não levaram alimento, não levaram nada, provavelmente. E então a noite vai se aproximando e os discípulos dizem: Jesus, vamos despedir essa multidão para que eles ainda tenham tempo nos vilarejos, nos povoados a caminho, eles tenham tempo de comprar alimento ali. Porque nós não temos com que alimentar essa multidão e a caminhada de volta para casa, para suas aldeias, ainda era longa, com certeza. Mas Jesus tem uma outra ideia. Ele diz: vamos nós mesmos alimentar essa multidão. Só que tudo que eles tinham à disposição eram 5 pães e 2 peixes. Se nós olharmos nessa mesma história relatada lá no Evangelho de João, nós sabemos que quem ofereceu esses 5 pães e 2 peixes era um rapaz que estava no meio da multidão. Aquela comida não chegava, jamais seria suficiente para uma multidão tão grande quanto aquela. Era loucura. Mas Jesus, então, pega aqueles 5 pães e 2 peixes e dá graças a Deus. Ele abençoa este alimento e manda que os discípulos distribuam aquela multidão. E para surpresa, para a maravilha de todos os que estavam ali, à medida que aquele alimento vai sendo distribuído, toda essa multidão é saciada. Todas as pessoas comem, se fartam e ainda sobra o suficiente para encher 12 cestos. São cheios com os alimentos que sobraram daquilo que originalmente eram 5 pães e 2 peixinhos. Essa história com certeza já é muito conhecida por todos nós e já foi pregada inúmeras vezes dos púlpitos de todas as igrejas, mas eu quero hoje aqui ressaltar alguns aspectos desse texto do que ele nos ensina. Em primeiro lugar, Jesus Cristo tomou 5 pães e 2 peixes, que era tudo o que eles tinham, e deu graças, abençoou, proferiu a bênção sobre aquele alimento. Nós focamos tanto na questão da multiplicação que muitas vezes nos foge, nos escapa esse pequeno detalhe, que Jesus Cristo ele abençoou e ele deu graças por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Será que nós temos a mesma atitude quando nós temos pouco? Nós somos ainda gratos pelo pouco que nós temos? Ou nós ficamos esperando para que venha a fartura para aí sim dar glória, dar graças a Deus por aquilo que nós temos? Jesus Cristo tinha diante de si um problema. Ele precisava alimentar essa grande multidão. E os recursos que ele dispunha para resolver esse problema eram escassos. 5 pães, 2 peixes. Nas nossas vidas também não é assim muitas vezes, que os problemas, as dificuldades são tão grandes, mas os recursos que nós temos para resolver são tão pequenos. Falta-nos recursos materiais, falta-nos força, falta-nos às vezes sabedoria para resolver os nossos problemas. Mas Jesus Cristo deu graças pelo pouco que eles tinham ali. E a partir desse gesto, então, Jesus Cristo multiplica e aquele alimento é suficiente para toda uma multidão. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo pouco, quando nós temos pouco. E não apenas ficar esperando para que nós tenhamos muito,
para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos sermos agradecidos. O segundo ponto que nós queremos refletir a partir desse texto, dessa história. Muitas pessoas têm dificuldades para acreditar nos milagres de Jesus Cristo. Elas dizem que os milagres rompem com as leis da natureza, que eles não podem ser comprovados cientificamente. Mas aí nós precisamos refletir. Quem foi que criou as leis da natureza? Será que Deus precisa se submeter às leis da natureza ou é a natureza que se submete ao seu Criador? Jesus Cristo aqui, ele nos mostra mais uma vez que ele tem todo o poder sobre tudo aquilo que é criado. E quando Jesus Cristo faz um milagre, quando ele multiplica pães e peixes, quando ele transforma a água em vinho, na verdade, o que ele está fazendo é demonstrar, ele está fazendo uma demonstração daquilo que Deus já faz anonimamente no nosso mundo o tempo todo. Se nós temos pão nas nossas mesas, é porque alguém plantou, é porque a terra deu os nutrientes, é porque a chuva caiu do céu, trouxe a água, é porque Deus deu força aos trabalhadores para plantarem, colherem, produzirem, transportarem esse alimento. Se nos mares tem peixes, é porque Deus permitiu, porque Deus chamou essa abundância de vida à existência. E ali também Deus providencia o nosso alimento. Portanto, a multiplicação dos pães e dos peixes é apenas uma pequena amostra, onde Jesus Cristo deixa bem claro quem é o autor do milagre, mas um milagre que já acontece rotineiramente nas nossas vidas o tempo todo. É Deus quem providencia, através da natureza, tudo aquilo que é necessário para nosso sustento. E por isso, meu querido irmão, querida irmã, se hoje você tem alimento na sua mesa, se não falta pão na sua casa, lembre-se que o mesmo Deus, o mesmo Jesus Cristo, que há 2000 anos providenciou pães e peixes para toda aquela multidão, foi Ele que também permitiu que você tivesse o necessário aí na sua casa. Sim, com a participação das mãos humanas, do trabalho, do esforço humano, mas nada disso seria possível sem a providência de Deus. E mais uma coisa que esse texto nos ensina, mais uma questão que nós queremos refletir. Talvez você possa se perguntar, se Deus é quem providencia o alimento para todos, por que é que, afinal de contas, falta comida para tanta gente no nosso mundo? Tantas pessoas passam fome e, nesse momento de pandemia, tantos estão desempregados. Essa pergunta, ela é válida, é uma reflexão válida, mas ela também deve servir para nós como um desafio. Talvez o pouco que você tenha na sua casa, os seus 5 pães e 2 peixinhos, esse pouco seja suficiente para alimentar não só a sua família, mas também o seu vizinho. Muitas vezes nós não compartilhamos o pouco que temos, porque temos medo que vai faltar. Nós temos medo de perder a nossa segurança e acabamos guardando somente para nós. Nós achamos que as necessidades dos outros, elas vão ser supridas, seja pelo governo, seja por grandes empresários, pelos bilionários do mundo, quando, na verdade, muitas vezes Deus usa os 5 pães e 2 peixinhos que nós temos. Não vamos ficar esperando para que os grandes, os poderosos, tragam auxílio para aqueles que precisam. Mas nós, com o pouco que nós temos, também podemos ser bênção na vida de outras pessoas. E no nosso mundo, não falta alimento. Se tem pessoas que não têm pão na mesa, se há pessoas que estão passando fome, com certeza é porque há outros que têm mais do que necessitam e seguram somente para si. Não abrem mão do seu conforto, do pouco ou do muito que têm, e por causa disso, existem pessoas passando por necessidade no nosso mundo. Mas a culpa disso não é de Deus. A culpa é do egoísmo e da ganância do ser humano. Que você possa lembrar de ser sempre agradecido a Deus, seja tendo pouco ou tendo muito. Não espere as grandes coisas, as grandes quantidades, a fartura para ser agradecido a Deus, mas comece sendo agradecido já com o pouco. Que você se lembre que, quando tiver pão na mesa, o mesmo Deus que há 2000 anos providenciou para aquela multidão, é Ele quem permite
através do trabalho das mãos do ser humano, através da terra, da natureza, Ele que permite que o alimento chegue aí na sua mesa. E que você lembre também de compartilhar com aqueles que têm necessidade o pouco ou o muito que você tem. Não apenas o pão, os recursos materiais dos quais as pessoas precisam para a sua sobrevivência, mas também o pão da vida, o pão para as nossas almas, que é Jesus Cristo e a sua palavra. E assim a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Temos alguns avisos para a nossa paróquia. As ofertas deste fim de semana se destinam para o nosso sínodo. O sínodo tem um fundo de emergência para ajudar comunidades que estão com dificuldades financeiras. Então, esse dinheiro desse fim de semana vai para este fundo e parte também para o trabalho com pessoas com deficiência. Lembrando também que a nossa paróquia recebe, então, essas ofertas através de depósito ou presencialmente na secretaria de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Nesta terça-feira, nós vamos ter novamente a live do estudo bíblico, às 19h30. O estudo bíblico vai ser, então, na página do Face, na página da nossa paróquia. 19h30, terça-feira. Por decisão do nosso sínodo, nós ainda não estamos fazendo cultos presenciais e vamos permanecer assim até o final de agosto. Temos alguns motivos de oração. Oramos pelo filho da dona Carmen, o Marcos Cícero, que está com câncer. Oramos por ele, para que ele também permaneça sempre na presença de Deus, tendo muita paz, para que ele possa se recuperar e também ter logo a sua cirurgia marcada. E oramos por demais motivos que também foram enviados para nós durante a semana, motivos que você tem também no seu coração. Eu te convido a orarmos juntos.
Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão que o Senhor nos trouxe. Te agradecemos pela tua palavra que vem até nós. Esta palavra que vem para nos transformar, para nos trazer paz, para nos trazer ânimo. Assim nós queremos colocar todos os nossos pedidos nas tuas mãos. Oramos por aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que estão hospitalizados. Nós estamos passando por dias difíceis. Essa pandemia tem transformado os nossos dias, tem adoentado muitas pessoas. Assim nós queremos colocar todas elas nas tuas mãos. Colocar os familiares que sofrem com a perda, que sofrem pelo isolamento, colocar também tantas pessoas que estão trabalhando para que tudo isso logo passe. Assim nós colocamos todos nas tuas mãos, oramos também por pessoas de nossa comunidade, oramos pelo filho da dona Carmen, o Marcos Cícero. Ele precisa da tua ajuda, Senhor, precisa da tua mão, do teu braço forte, para que ele acompanhe neste momento de sofrimento, para que ele não tenha tantas dores, para que ele não sofra tanto. Assim, Senhor, tantos pedidos que temos, e que não compartilhamos, mas que estão guardados no nosso coração, colocamos juntos na oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegrias, ainda sob o sol dos breves dias, então nos lembraremos do passado e entregamos-nos
o canto que a ti teus filhos entoam. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Nós queremos agora receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Um grande abraço. Fiquem na paz de Deus.